Boa tarde. Hoje nós vamos tratar do tema de estesiologia, especificamente a parte de olho e orelha. Conforme a gente observa nessa imagem do crânio de equino, temos os ossos coloridos, que compõem aqui a órbita. O globo ocular vai estar localizado dentro dessa órbita, até como uma forma de proteção desse órgão. E ele é composto, esse arranjo esférico, da conformação de projeções dos ossos, do frontal, do temporal, nasal, lacrimal, maxilar. Eles se organizam, próprio parietal, né, para formar essa circunferência. Dependendo da espécie, a órbita ela não fecha completamente aqui, não encontra os ossos, mas sempre com esse aspecto esférico. Aqui nós temos o crânio de um suíno e aqui em cima o de um cão. Outra informação interessante a gente analisar é a posição da órbita, se ela é mais lateralizada nesse crânio ou se ela está mais rostral. Os animais que são caçadores, eles têm uma visão mais horizontal para fixar na presa e fazer a captura. Já os animais são predados, a visão deles é mais lateralizada. A ideia já é aumentar o ângulo de visão e poder observar mais o meio onde ele está inserido para fugir ou para se proteger nesse meio ambiente. Com relação às túnicas do olho, nós temos a divisão de três. Uma externa, que ela é fibrosa, composta pela esclera, que aqui eu representei em verde, dá toda essa forma globosa ao olho, essa estrutura, a córnea, rostralmente, e a parte mais externa do globo ocular. Para vascularizar essas estruturas, nós precisamos de uma camada média que chamamos de vascular. Está representada em vermelho. Ela também é chamada de úvea. Essa túnica vascular, ela tem a região do coroide, que ocupa toda essa linha aqui vermelha. E quando ela entra na região aqui da íris, ela se divide em corpo ciliar e também aqui na própria íris. A túnica nervosa é onde estão os receptores, e também ela é a parte mais interna. Nós chamamos de túnica nervosa a retina, que está esquematizada aqui de verde, e ela conflui aqui para um nervo óptico. Nós temos aqui também, nessa imagem, está muito bonito de ver, nesse globo ocular aqui de um bovino, a parte mais interna é a retina, a parte mais externa é a esclera, rostralmente a córnea. Nós temos um espaço entre a córnea e aqui a íris. Nós chamamos de câmara anterior. E após a íris nós temos a câmara posterior e também nós temos uma lente. E após a lente nós temos uma câmara vítrea. Ocupam boa parte desse globo ocular, é onde está um líquido viscoso que tem uma capacidade de dispersão dos raios luminosos que passam aqui pela córnea. Elas divergem e vão bater aqui na retina, para que as células, que são receptores nervosos, né, captem informação luminosa. Então ele pega esse fóton e leva a informação para aqui o nervo óptico. Outra informação importante para nós estudarmos aqui é a composição, a conformação desse globo ocular. Ele não é totalmente redondo, ele é meio achatado. E por isso ele forma primeiro um eixo óptico, que vem aqui do polo anterior até o polo posterior do olho, lembrando que aqui nós temos a esclera, uma vista lateral, né? E aqui a córnea. A conexão da córnea com a esclera a gente chama de limbo,
E nós temos dorso ventralmente, a gente traceja uma linha aqui circular em volta de todo o globo, que é o equador. É a mesma coisa da representação da Terra. Nós não temos o equador separando o polo norte do polo sul. Aqui ele está separando o polo anterior do polo posterior. E o meridiano, que corre aqui nesse eixo, rostro caudal. Então, nós temos também essa linha aqui dos meridianos em volta desse globo ocular. Se a gente pegar aqui no cachorro, por exemplo, a gente traça a linha do equador, ela não é dorso ventral, ela é paralela ali à córnea, né? Então nós teríamos, imaginem, né, a região desse equador. Nessa imagem tá bonito para ver, olha, onde é colorido, nós temos a íris, não é isso? A córnea, e a córnea se conectando aqui com a esclera é justamente a região de limbo. Só para vocês fazerem o comparativo da cabeça aqui com a pele, as pálpebras e aqui já com o crânio, vocês terem noção da posição desse globo ocular aí dentro dessa órbita. As pálpebras, elas são importantes porque elas vão proteger esse globo ocular. Observem que é uma dobra de pele, a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Elas se encontram medialmente, lateralmente, por isso que a gente chama de comissuras. Aqui é a comissura lateral palpebral e aqui é a comissura medial palpebral. Observem também a presença de cílios, que são esses pelos que se conectam aqui na pálpebra para proteger, né? Ela vai, se tiver algum cisco, alguns objetos que possam vir a fazer uma injúria aqui no olho, então a pálpebra fecha rapidamente e os cílios também ajudam nessa proteção. Outra função importantíssima da pálpebra é manter esse olho sempre úmido, né? Evitar a saída da lágrima, que está lubrificando essa região. Para que a pálpebra consiga fechar e ter esse formato côncavo, nós temos estruturas aí para permitir essa organização. Primeiro, nós temos um músculo orbicular do olho, que é para fechar o olho, né? Então, ele vem com essa organização de constringir, né? De fechar. Nós temos também o tarso. O tarso é uma estrutura mais rígida, que mantém essa concavidade, tá? Ele está no decorrer aqui de toda a pálpebra. Envolvido nesse tarso, nós temos as glândulas tarsais, que aqui estão os ossos dessas glândulas, para liberar secreção aqui de uma secreção adiposa, que vai manter a lágrima dentro desse, vai manter uma superfície tensoativa, né? E aí essa lágrima não vai evaporar, tá? A função dessas glândulas tarsais é realmente produzir esse sebo, esse óleo que vai manter a lágrima dentro desse globo ocular, evitando a evaporação. Nós também temos aqui os pontos lacrimais, aonde a glândula lacrimal libera a sua lágrima. Outra informação importante aqui, olha, o músculo levantador da pálpebra, que vai posicionar aqui, e é muito importante para o reflexo de piscar. É importante também vocês compreenderem o arranjo da musculatura dentro do globo ocular, dentro, na verdade, da órbita, né, e presa ao globo ocular. É uma musculatura extrínseca ao olho, é de origem estriada esquelética, e elas têm um arranjo muito interessante, porque nós temos 4 músculos retos, e aí o nome deles vai depender da sua posição dentro da órbita. Então, músculo reto dorsal, músculo reto ventral, músculo reto aí medial ou lateral, certo? E os oblíquos. O músculo oblíquo
dorsal e o músculo oblíquo ventral, além do músculo retrator do bulbo. Esses músculos vão promover a rotação desse globo ocular. Olha aqui a tróclea. A tróclea, ela é uma estrutura dorsal, ela funciona como uma polia para que o músculo oblíquo dorsal passe por ela e consiga promover a rotação medial aqui desse globo ocular. Olha que interessante essa dissecação do olho de um gato, olho direito. Nós temos, dá para ver claramente aqui a região da córnea e o limbo, que é a transição da córnea para essa parte esbranquiçada que é a esclera. Aqui foi dissecado, foi cortado o osso temporal, então vocês conseguem observar melhor a órbita dentro o globo ocular dentro da órbita. Nós temos até aqui uma parte da glândula da terceira pálpebra. No maior aumento, vocês já observam o músculo reto lateral. Aqui nós também temos o reto dorsal, o reto ventral, tracionado, né, para vocês observarem. Já foi retirado bastante gordura que vem almofadando essa região. E aí é onde passam também os nervos. Se nós formos observar, o terceiro par, que é o óculo motor, ele inerva boa parte da musculatura. Olha, ele inerva reto dorsal, reto ventral, o reto medial. Só não inerva o reto lateral. O músculo reto lateral é inervado pelo nervo abducente. O óculo motor também inerva o músculo oblíquo ventral. Já o músculo oblíquo dorsal é inervado pelo nervo troclear. Olha que interessante também essa imagem aqui, só para fazer uma revisão das fibras. Nós temos as fibras somáticas. Se estiver coletando informação, elas são aferentes. E se elas estiverem levando a resposta, elas são eferentes. Representada de vermelho aqui, as fibras eferentes, a gente já discutiu no slide anterior. A fibra aferente que nós temos aqui, primeiro, é o nervo óptico, que ele é bastante espesso, está aqui no centro dessa órbita. E nós temos também ramos do trigêmeo, que é o ramo oftálmico e o ramo maxilar, que contribuem aqui para a inervação. Olha aqui o ramo oftálmico, por exemplo, ele vai inervar aqui, ó, o nervo lacrimal, ele vai para a parte lateral da órbita, para a glândula lacrimal. Nós temos também o nervo frontal, que inerva a parte de pálpebra superior, e o nervo nasociliar, que vai para a parede medial da órbita. Já o nervo maxilar, que é outro ramo do trigêmeo, ele lança o seu ramo nervo zigomático, que vai para a pálpebra inferior e parte da glândula lacrimal. Então, essa aqui já é uma inervação para musculaturas na região, está coletando, na verdade, informação a nível de pálpebra e a nível de glândula. Pessoal, aqui vocês estão vendo o globo ocular de um grande animal, é bovino e equino. Vocês vão observar que nós temos aqui a parte externa, que é a esclera, e olha que lindo aqui a região de limbo e a córnea até mais elevada, né? A íris é essa camada bem fininha, mais escura. E continua aqui como a parte de coroide. Nós temos também aqui a retina, que é a parte mais interna. Elas estão uma sobreposta à outra. É interessante vocês observarem que temos bastante gordura. Essa parte esbranquiçada é tudo gordura. A marrom é musculatura. Então, aqui, musculatura de reto dorsal, reto ventral, né? Aqui também.
Ao centro, nós temos musculatura do retrator do bulbo. E ao centro, nós vamos ver o nervo óptico. Essa estrutura arredondada que vocês estão vendo aqui embaixo é a lente, pinçando justamente a região da córnea e empurrou a íris. Aqui nós temos, olha, toda a córnea, a região do limbo está até meio escura, e depois a esclero. Olha a córnea, que bonito, né? Aqui a gente observa ao centro o nervo óptico, bem aí. Olha o tanto de gordura em volta desse nervo. Olha o músculo, né, retrator do bulbo em volta do nervo óptico. Bem espesso esse nervo. Aqui ele está mostrando a região da retina. E vejam, observem a córnea com a câmara anterior. É repleto de líquido que fica nessa câmara anterior. E nós temos aqui a íris. Essa transição, vocês estão vendo meio clara aqui, é justamente onde nós temos aqui a região da transição da íris com a coroide. E também vamos ter as fibras zonulares. Fibras zonulares é onde vai fixar a lente. Conforme a gente viu no vídeo, nós tínhamos aqui a córnea e a esclere, a região de limbo. Observem que interessante nessa imagem que nós temos aqui uma dobra da mucosa. Essa região de dobra a mucosa se chama conjuntiva. E essa dobrinha nós chamamos de fórnice da conjuntiva, superior e aqui inferior. Nessa região da conjuntiva, que é a mucosa, ela produz, bastante úmida, lembra que ainda tem a glândula lacrimal liberando lágrima e as glândulas tarsais liberando aquela substância, liberando sebo aqui, né? Que é fazendo uma película protetora e evitando a evaporação da lágrima. Então, nós temos essa organização e dentro da órbita fica aqui a esclera. Além da pálpebra superior e da pálpebra inferior, nós temos também a terceira pálpebra. É uma estrutura nos animais domésticos bem avantajada. Quando ele fecha o olho, ela recobre todo esse olho aqui, ela está presa na comissura medial das pálpebras e ela se organiza aqui protegendo também essa córnea, essa região rostral aí do olho. Outra informação interessante, que justamente aqui na comissura medial é onde nós temos o lago lacrimal. É uma região onde a lágrima tem a tendência a se acumular, justamente porque nessa região é onde nós temos a presença do ducto nasolacrimal. Então, vai desembocar aqui no ducto e vai sair a secreção, no caso aqui é a lágrima, não é verdade? Para a região de nariz. O fato do animal estar piscando facilita ou auxilia a lágrima a percorrer toda essa região da conjuntiva, mantendo ela sempre úmida. Observe esse esquema no cachorro, nós temos aqui os canalículos lacrimais, ou seja, coletando a lágrima que está aqui no lago lacrimal, ou saco lacrimal, conduzindo para o ducto nasolacrimal, que vai desembocar na região, aqui ó, próximo ao ósseo externo aqui da narina, e é bem medial, lateral aqui ao septo nasal. Observe no cavalo também o ducto aqui, seguindo, e ele desemboca, mas é medial, próximo a esse septo. Olha aqui o esquema da glândula lacrimal e também
da glândula da terceira pálpebra. Essa imagem é interessante porque ela mostra a conformação da íris e a pupila. A pupila é o espaço, porque a íris não se fecha totalmente. A íris tem uma função é como se fosse o obturador da máquina fotográfica. No cavalo, ela tem esse aspecto de um tubo, né? No gato, ela forma esse aspecto também característico. Já no cão, ela é arredondada. Observem que aqui, olha, a íris, a pupila centralmente, câmara posterior e a lente. Aqui nós temos a esclera, o limbo, a córnea foi cortada. Novamente aqui aquele arranjo da conformação das pupilas. Se o animal estiver no estágio de midríase, ele vai estar com essa pupila contraída, na verdade a íris contraída e a pupila amplia. E na miose, essa pupila relaxa e, na verdade, quem relaxa é a musculatura aqui intrínseca, né, que está na íris e reduz a abertura da pupila. A ideia é que diminua a quantidade de luz entrando dentro desse olho. E na midríase amplia o espaço para que bastante luz seja captado e assim estimule os receptores a coletar informação. Olha a organização dentro do crânio dos forames. Aqui o canal óptico do segundo par do nervo óptico, o quiasma óptico que a gente chama, vai estar aqui nessa região. Depois vem, aqui é bovino, então o forame órbito redondo, que eles se fundem, e o forame oval. Aqui no cão a gente observa, tá bonita a imagem, olha, o canal óptico, e no cão nós temos já a fissura orbitária. Aqui nos bovinos se fundiu, né, a fissura orbitária com o forame redondo e virou o forame órbito redondo. Aqui o forame maxilar, onde vai o nervo maxilar para inervar a região dos dentes aqui na maxila. Observamos que a inervação na região de crânio relacionada aqui com o olho, as aferentes somáticas, nós já vimos em outro slide, tá o nervo óptico coletando a informação dos fótons, que bate ali nos bastonetes e nos cones, no neuroepitélio da retina, e leva essa informação para ser processada no lobo occipital. Já a pele, a pálpebra, as glândulas, né, vão estar coletando a informação. Quem coleta a informação aqui são ramos do trigêmeo, o nervo oftálmico e o nervo maxilar. Levando respostas, nós temos para a musculatura extrínseca do olho, nós também já discutimos, é o oculomotor troclear abducente e o nervo facial, que vai para os músculos orbiculares do olho. Pessoal, no cão, a fissura orbitária, que é o que está apontando aqui no desenho, é por onde vão passar. Primeiro, olha, o ramo do nervo trigêmeo chama nervo oftálmico, vai passar o nervo oculomotor, troclear e o abducente, além de veias também que passam nesse forame. Já no forame redondo, é onde vai estar passando o nervo maxilar, que é ramo do trigêmeo. Esse nervo maxilar, a função dele é levar informação aferente somática geral. Com relação à inervação visceral, ou seja, aquela musculatura e as glândulas, musculatura lisa,
na verdade, e as glândulas, vai ser o sistema nervoso autônomo que vai estar atuando aí, especificamente o parasimpático. Também o oculomotor levam fibras parasimpáticas. Lembra que ele inerva a musculatura extrínseca, ou seja, musculatura estriada esquelética do globo ocular, e também leva fibras parasimpáticas para o músculo constritor da pupila. E aí ele vai causar uma miose. Ele vai constringir a pupila, lembrando aqui, olha, a miose é isso aqui ali, vai constringir a pupila e ela vai diminuir a luz aqui da pupila. Diminui a luz da pupila. E também vai no músculo ciliar e acomoda aquela lente. O facial também levam fibras parasimpáticas, só que aí a direção do facial já é para a glândula lacrimal. Lembra que o nervo facial, ele está inervando os músculos orbiculares aqui do olho. Fibras simpáticas, elas já vêm dos nervos espinais cervicais. Lembra que o tronco simpático ele é tóraco-lombar, mas as fibras que chegam aqui na cabeça vieram acompanhando ali junto com o nervo vago, no tronco vago simpático, eles sobem para o pescoço, vão para o gânglio cervical cranial e de lá a fibra simpática segue até chegar aqui no olho e vai inervar o tarso, olha, vai inervar pupila, músculo liso também da terceira pálpebra e da periórbita. A orelha, eu quero que vocês observem essa vaca, olha a posição da orelha direita e da orelha esquerda, e aqui é a orelha dissecada, a orelha direita. Ela está nessa posição tentando captar o som para que ele entre dentro dessa orelha no conduto externo, auditivo externo. Aqui, a orelha desse ovino está sendo pinçada na região aqui da hélice dessa orelha. Veja que ela se estica bastante. A ideia é que o som bata nessa parede aqui da concha e entre para dentro do conduto auditivo externo. Ela é um órgão vestíbulo coclear, porque está relacionado com a audição, mas também com a posição do corpo nesse animal, está relacionado com equilíbrio. E os impulsos mecânicos produzidos por esse som, ele vai levar à mudança na posição do líquido que tem dentro da orelha interna e leva a uma alteração, uma excitação das células ciliadas no conduto auditivo interno, e essa vibração vai levar a informação para o cérebro, que vai definir a posição do corpo desse animal. Inicialmente, vamos falar da orelha externa. Aqui nós observamos claramente a abertura do osso, justamente por onde vai passar esse som, que é uma onda mecânica. Olha, em outra vista aqui também. E aqui a bulha timpânica, ou bula timpânica, é onde vão estar inseridos os ossículos, os 3 ossículos da audição, martelo, bigorna e estribo. Imagine que conectado nesse conduto auditivo externo aqui, tem o osso e vai ter uma continuação de cartilagem, depois a concha. Aqui uma outra vista do osso temporal, vocês observam que nós temos justamente esse meato acústico externo, que é esse túnel ósseo, uma projeção do osso temporal, onde vai se continuar com cartilagem e fazendo um túnel mesmo de passagem. Ele é preenchido por cera como forma de proteção e ele termina numa membrana, que está escrita aqui, ó, membrana timpânica. Então, nós temos esse funil
que é osso e depois cartilagem, conectando com o meio externo. Vai a vibração dessa onda mecânica do som, bate nesse tímpano, vibra a membrana timpânica e estimula a movimentação do martelo, que bate na bigorna, que articula com o estribo. Essas articulações aqui são sinoviais e também, com o passar do tempo, o animal vai perdendo a audição. É muito comum, porque essa articulação sinovial ela vai se desgastando. Esses ossículos eles já estão na orelha média. Já a orelha interna fica dentro do osso temporal. Portanto, o osso temporal ele tem 3 partes. Uma parte que nós chamamos de escamosa, que contribui para formar a parede do crânio, e esse meato acústico aqui externo, que é esse tubo, esse túnel. Uma parte timpânica, que é a parte ventral do osso temporal, que forma aquela bulha timpânica que está linda nessa imagem, ó, um balão, uma bolsa óssea, oca. E nós temos a parte petrosa, que é a parte mais rígida, que é onde está inserido a cóclea e os canais semicirculares, é onde está a orelha interna. Então, é osso e a orelha interna ela está impregnada no meio desse osso, é uma forma de proteção. Internamente, a esse espaço da parte petrosa, nós vamos ter uma abertura por onde chega o nervo vestíbulo coclear, o 8º par. E também vai chegar aí ó, o nervo facial, conforme está escrito aí, ó, atravessa os nervos faciais e o nervo vestíbulo coclear. Olha que interessante também nessa imagem aqui, desse cano crânio, vocês observam aqui o meato acústico externo e comparem que nessa região do meato ó, vai estar acoplado a concha. Essa concha, pessoal, ela tem um contorno aqui que chamamos de hélice, parece aquela hélice do ventilador, igual está o desenho aqui. A parte medial nós chamamos de trago, e o oposto do trago é o antitrago. Está explicado aqui também, ó. O conduto aqui que é auditivo, e aqui o antitrago. Essa concha, ela tem uma organização côncava para permitir que o som bata aqui nessa parede e entre nesse conduto auditivo. Os carnívoros, cães e gatos, têm uma dobra de pele aqui na parte lateral da hélice, que nós chamamos de bolsa cutânea marginal. Dá para ver claramente aqui nesse cachorro. É importante que vocês compreendam o arranjo da orelha externa, que está bonito também nesse bovino, para promover uma higienização. Às vezes tem alguma lesão, às vezes tem presença de larvas de miíase, tem que fazer uma higienização. Às vezes vai fazer uma tatuagem, faz a impressão na cartilagem e fica marcado. É a forma de identificação de bovino, quando faz registro, né? Também é possível fazer administração de medicamento na orelha, como no caso de tubos de silicone impregnados por progesterona para fazer controle hormonal. Quando nós observamos, abrimos essa calota craniana e vemos lá dentro a posição, olha aqui o osso temporal, os dois, né? Direito e aqui o esquerdo. Aqui já é onde vai estar encaixado a medula espinal. Mas observem que nós vamos ter aqui ó, a abertura do meato acústico interno, onde passa tanto o nervo vestíbulo coclear, o 8º par, como parte do 7º par, nervo facial. Passa aqui também. Observem que aqui, ó, ramo desse nervo, saindo pelo meato acústico interno.
E o oposto nós temos membrana timpânica, separando do meato acústico externo. É como se traçasse uma linha reta, não é verdade? Entre esses dois nós temos o espaço aéreo mesmo, que se chama orelha média. Lá dentro da orelha média nós temos os 3 ossículos, martelo, bigórnia e o estribo. Impregnado dentro do osso temporal nós temos cóclea e os canais semicirculares. Aqui é essa orelha direita aqui desse animal. Virando, né, nós observamos aqui a membrana timpânica em maior aumento. Você observa claramente essa membrana timpânica. Essa projeção aqui, que é aonde está conectado o cabo do martelo. E aí nós temos a região aqui da articulação do martelo com a bigorna. Está muito pequeno esse corte, então a gente não consegue analisar o estribo também, está muito pequeno. Olha esse desenho que bacana, essa concha aqui, que é a membrana timpânica, e o martelo, articulando aqui com a bigorna, que articula com esse estribo. Na verdade é porque o vestíbulo coclear ele tem essas duas raízes. E aí ele entra aqui nesse forame do meato acústico interno e joga uma projeção para os canais semicirculares, nervo vestibular, e ele se transforma aqui no nervo coclear. O nervo vestibular vai coletar informação relacionada com o equilíbrio, e já o coclear relacionado com a audição. Olha que bacana esse corte sagital dessa cabeça de um bovino. Nós estamos observando claramente o meato acústico interno aqui. A cóclea tem essa organização como um caracol. Até coloquei aqui uma concha para vocês terem uma noção. Quando a gente observa esse caracol, o líquido que está correndo lá dentro nessa parte azul, ele vai causar uma pressão internamente. Vocês têm que imaginar que tanto a cóclea como os canais semicirculares estão dentro de um osso, a parte petrosa do osso temporal. E é interessante porque ele tem uma parte rígida e tem uma parte maleável. E essa parte maleável é onde estão as células. Quando esse líquido é empurrado, ele vai movimentar com mais rapidez e vai estimular essas células. E o nervo leva a informação que esses receptores são células ciliadas, né? Coletam, o nervo vai levar a informação lá para o cérebro. Mesma coisa que com a cóclea. Então, a orelha interna constitui desse sistema tubular fechado, que é conhecido como labirinto. Duas dilatações no centro do labirinto membranoso são conhecidas de utrículo e sáculo. É o que ele está mostrando aqui. O utrículo aqui é essa parte maior e aqui o sáculo. Do utrículo saem esses 3, são meias luas de canais. Eles estão localizados em 3 dimensões, dando uma volta aqui nessa orelha. E aí, quando esse animal mexe a cabeça, o líquido, pelo princípio de Arquimedes, corre por essas tubulações e essas células coletam informação. Aí o cérebro que vai definir como essas células do canal semicircular X movimentou e trouxe informação aqui para mim. Então esse animal está com a cabeça virada para a direita, ou para a esquerda, ou ele está de cabeça para baixo, entende? Então, são várias informações que são levadas para o cérebro e aí ele define a posição. Se tiver algum problema nessas células, ou elas necrosaram, morreram, ou não está coletando a informação direito, esse animal ele vai ter um problema no seu equilíbrio. E pode levar também a um caso de labirintite, uma inflamação do labirinto. E ele perde essa noção de profundidade, ele fica inseguro no caminhar, no movimentar.
Então, pode estar relacionado aí com a orelha interna. Vocês vão ter que fazer investigação para definir onde efetivamente está o problema desse animal, relacionado com o equilíbrio. Se é a nível de orelha interna ou se é a nível de coleta de informação em outra parte do corpo, por exemplo. Desse utrículo que está aqui nessa região, surgem esses 3 canais relacionados ao equilíbrio. E do sacro vai sair o ducto coclear espiral. Então, aqui do sacro vai sair toda essa movimentação aqui em voltas espiraladas. Aí, aqui sim, o nervo coclear vai levar a informação para o cérebro relacionado com a audição. Agora, aqui é outra história. As células que estão na cóclea, elas já vão coletar a informação se está mais rápido o fluxo. Se tiver mais rápido, o som é de tal timbre. Se tiver mais devagar, certo? Então, dependendo dessa velocidade do fluxo da endolinfa aí dentro, o cérebro vai interpretar como tal som, determinado som. Imagina tanto que isso é complexo, na verdade? Aqui está o resumo dessa parte, mostrando aquele desenho inicial. Eu gostaria que vocês imaginassem que a orelha média é como se fosse um cubo mesmo. E desse cubo, olha, está entrando informação externamente do meio ambiente pelo conduto auditivo externo. Então, pensem que a orelha ela tem uma concha, uma estrutura de cartilagem revestida por pele, então é tecido epitelial. Quando chega aqui nesse conduto auditivo externo, não é mucosa, ainda é pele, considerado pele, aqui. Chegou aqui no tímpano, então a parte externa do tímpano é revestida por epitélio, aqui dessa pele. Lembra que aqui a gente tem um monte de glândula que produz cera para proteção, e também aqui é uma curva, também para proteção dessa orelha. Depois, no tímpano, a parte dentro aqui da caixa da orelha média, ela tem mucosa. Então, o tímpano é revestido aqui por mucosa na outra face. E o martelo está grudado, ele está conectado nesse tímpano. O tímpano vibra, ele é uma membrana. Dentro da orelha média, nós temos mucosa. Aí nós temos aqui a conexão com o osso, com a parte petrosa. Porque a orelha média é aquele buraco, aquele balão da bulha timpânica, ou bula timpânica, né? É um espaço aéreo mesmo. Aqui tem ar, e é justamente por causa de pressão. Nós temos um tubo conectado nessa orelha média que vai dar lá na faringe, que chama tuba auditiva, ou tuba faríngea, ou antigamente trompa de Eustáquio. Essa tubulação, ela equaliza a pressão dentro do osso, esse aqui é o osso, dentro do crânio, né? Exatamente na bolha timpânica, para o meio externo, jogando aqui essa pressão, equalizando, né, com a garganta. Só que pode acontecer de ter infecção via ascendente, as bactérias sobem da garganta para essa tuba auditiva e vem parar aqui na orelha média, causando otite média. Outra forma aqui que nós temos de conexão da orelha média, já é por membrana também, mas é a membrana da janela oval, que vai, quando o estribo empurra a janela oval, ele movimenta o líquido que tem aqui no utrículo e vai correndo o fluxo pelos canais semicirculares para coletar informação de equilíbrio, de posição desse corpo. É por isso que eu falei que em arranjo 3D, vocês têm que imaginar que cada arco dessa meia-lua, né, está disposta de uma forma que essa cabeça ela vai ser mapeada. Vocês têm que imaginar aquele princípio de Arquimedes mesmo, do líquido da endolinfa correndo nessas tubulações. É muito interessante. Por exemplo, os canais no gato, eles têm uma disposição tão eficiente que rapidamente ele consegue se localizar no espaço. Se você coloca um gato de cabeça para baixo
no ar e você solta ele, ele já cai no solo direitinho, né, com as 4 patas no chão. Porque essa informação é processada muito rápido, devido a essa disposição dos anéis, dessas meias luas, desses arcos no crânio dele, justamente na parte petrosa do osso temporal. Olha a janela redonda aqui, já é para... vocês têm que imaginar que o fluxo acelera aqui dentro, quando o estribo bate aqui no trículo. E ele bate também aqui no sáculo, né? Olha o movimento do líquido vem aqui no sáculo, que joga aqui para a cóclea. E a cóclea volta com esse fluxo e na janela redonda, que é uma membrana também, diminui esse movimento. E aí ele volta ao repouso novamente. Mas é uma membrana, certo? Então, esta organização tem que estar clara na cabeça de vocês. Nossos maiores problemas para tratamento é relacionado com a orelha média, devido à dificuldade de chegar à medicação dentro desse espaço. Olha que interessante aqueles arcos que eu estava falando, né? Vocês têm que imaginar que cada um está para um lado justamente para coletar informação espacial, da onde que está a cabeça desse animal. Aqui, olha, outra imagem tentando mostrar esse arranjo em 3 dimensões. Nessa imagem, vocês estão observando o crânio de um ovino. E ela é interessante porque ela está mostrando a bulha timpânica, olha o meato acústico externo. Olha o processo estiloide. Vocês vejam que nesse conduto auditivo é onde vai encaixar aqui a cartilagem anular e depois ela forma a concha, é a parte da orelha externa. Esse espaço da orelha média é um espaço aéreo mesmo. Observem que aqui é onde vai estar articulando a mandíbula. Então a orelha está muito próxima da articulação temporomandibular. Olha a parte escamosa aqui, ó, do osso temporal. E o osso temporal também joga um ramo aqui para formar o arco zigomático. Aqui nós temos um crânio de bovino. Aqui a vista dorsal desse crânio. Foi retirada a calota craniana. Então nós observamos aqui, ó, os seios frontais, são os espaços aéreos no frontal. Aqui na região do osso occipital. Observem aqui as duas bulhas timpânicas. O quiasma óptico vai encaixar aqui nesse forame óptico. Aqui nós vamos ter o forame, na verdade aquela peneira, né, parece uma peneirinha do osso etimoidal, onde encaixa aqui o nervo primeiro par, nervo olfatório. O forame, o órbito redondo não está dando para ver, ele é mais rostral um pouquinho aqui. Enfim, nós temos essa organização aqui da bulha timpânica e essa abertura é o meato acústico interno. Só para vocês compreenderem por onde entra o nervo vestíbulo coclear e o facial. Dentro desse osso é onde vai estar os anéis os arcos dos canais semicirculares e a cóclea. Ela vai estar impregnada nesse osso aqui. E o nervo vai sair, né, desse forame, trazendo a informação para o cérebro.